Aos 18 anos, ele passou direto do terceiro colegial no curso de Direito da Unesp de Franca. Aos 23 anos, passou em mestrado em Direito Penal na mesma universidade e apenas com 24 anos de idade, ele passou no concurso público federal concorridíssimo de analista judiciário. E além de tudo isso, ele é criador de um canal no YouTube para ajudar pessoas a passarem provas e concursos públicos. O papo de vestibular de hoje é com Rafael Rosa. Rafa, é um grande prazer ter você aqui na segunda temporada do nosso canal Papo de Vestibular. Você que é um cara que tem uma trajetória de extremo sucesso e eu tenho certeza que vai trazer muitas dicas valiosas para todas as pessoas que nos acompanham. Pô, Bruno, valeu a oportunidade, cara, eu que agradeço. A gente que tem trocado bastante ideia aí no nosso Mastermind, nos nossos bate-papos, e é uma honra para mim. E eu também estou bem empolgado para compartilhar, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Então, acredito que vai ser bem legal para a gente e para quem estiver assistindo também. Bom, Rafa, então vamos direto ao ponto. Como que você passou no curso de Direito da Unesp de Franca, que é um curso extremamente concorrido, já no terceiro colegial? Eu acredito que essa questão do vestibular, para mim, foi meio atribulado, porque na época eu não tinha a ideia que hoje eu tenho uma ideia muito mais bem informada sobre como estudar e isso eu desenvolvi durante os concursos. Então, na época, foi meio que batendo cabeça mesmo. O meu estudo intenso mesmo foi no terceiro colegial. Antes, eu não tinha uma rotina muito bem estabelecida de estudos. Eu sempre estudei, desde o primeiro colegial, quando eu voltei a morar em Fernandópolis, que a gente voltou para a mesma sala e tudo. Foi a época que eu retomei os estudos e que eu estava bem mal. Mas a coisa só engrenou de verdade no terceiro colegial, que eu estudava cerca de 4 a 5 horas por dia. O que eu me lembro é que eu fazia muitos exercícios. A gente tinha os livrinhos específicos de exercício, que eu fazia bastante, principalmente dos vestibulares que eu queria, principalmente de humanas. Eu estava bem focado na Unesp e na USP. E eu lembro que, então, eu abri mão de muita coisa naquela época, principalmente no terceiro. Mas eu tive uma certa dificuldade também na época, que foi a escolha do curso. Isso, acredito que a gente vai falar depois. O que eu me lembro era isso, a rotina aí de 4 a 5 horas e muitos exercícios. E sempre tive o hábito de estudar um pouco mesmo, ainda que a coisa só engrenou no terceiro, eu tinha o hábito de estudar um pouquinho por dia, pelo menos. Nessa sua resposta, Rafa, já traz 2 grandes dicas para quem está nos acompanhando aí. A primeira é que os alunos adoram saber quantas horas eles precisam estudar para passar em determinados cursos, quantas horas as pessoas que entraram em cursos concorridos estudavam, e você já trouxe aí para eles então que estudava de cerca de 4 a 5 horas por dia ao longo do terceiro colegial. E a segunda grande dica que você já trouxe nessa última resposta é como você estudava, né? Bastante focado em exercícios, sobretudo aqueles exercícios da área de humanas, que é onde você iria prestar o curso de Direito. Rafa, falando sobre isso, sobre a escolha do curso, você já me disse antes dessa entrevista que foi uma fase muito difícil para você, que você teve muita dificuldade para escolher o seu curso, e essa eu tenho certeza que é uma dificuldade que muitos alunos também enfrentam. Então fala pra gente como que foi para você essa fase tão complicada de escolha do curso até você chegar no curso de Direito. Sim, eu até comecei a dar risada aqui porque foi um período bem atribulado, porque eu passei por todos os cursos possíveis entre o segundo e o terceiro colegial. Eu me lembro de ter me decidido a fazer engenharia, medicina, direito e história. Então foram os 4. Só isso. Coisas bem parecidas, estava tudo ali na mesma linha, né? Então aquela crise de autoconhecimento foi muito forte, que é uma coisa que pega nessa idade, e eu percebi que eu só estou me conhecendo melhor agora. O pessoal que está assistindo saiba que é natural, no meio de tanta informação, de tantos cursos, cada dia saem cursos novos, né? Basicamente foi o seguinte: na dúvida do que fazer, depois de ter passado por medicina e história principalmente, eu falei, vou fazer direito. Vou fazer direito por quê? Porque tem mais chance de dar certo. Porque é mais abrangente, eu posso fazer concurso, posso ser advogado, posso ser delegado, juiz, promotor. Então eu fui no curso que me dava um leque maior, e porque eu gostava de humanas também. Esses foram os principais motivos da escolha, mas pode ver que foi uma escolha não muito sabendo o que eu queria na época, não foi muito decidida, foi mais porque eu tinha que escolher e era o que eu tinha mais afinidade, era nessa linha. E aí uma história engraçada foi que passei na Unesp e eu passei na chamada lista, chamava os aprovados, a lista rodava, e depois alguém desistia ou
não aparecia, eles iam chamando os próximos. Então eu fui ser chamado uns 2 meses depois, começar o curso. E eu estava tão decidido que eu não queria mais direito, que eu ia fazer engenharia. Então o pessoal da Unesp ligou lá em casa, falou, ó, é para ele vir fazer a matrícula na semana que vem, tal dia. Eu falei, mãe, eu não vou porque eu quero engenharia. Então foi assim, eu já tinha decidido, já virei a cabeça do direito para engenharia, que meu pai trabalhava com construção na época e tal. Falei, não vou, e foi uma briga lá em casa. Minha mãe, minha tia falando, vai, faz o teste, se não gostar, você volta. E tiveram que insistir bastante para eu começar a fazer o curso, porque eu já tinha decidido, estava tão atribulado, que foi isso. E eu acabei, falei, vou fazer o teste. E aí valeu a pena, gostei, tô aqui. Hoje você não se arrepende da escolha? Hoje não, hoje eu vejo que foi um curso legal, que agregou bastante e que acho que naquele momento era o curso que eu deveria fazer mesmo, ainda que talvez as coisas estejam caminhando um pouco para o outro lado, eu acredito que valeu muito a pena, sim. Que bom. Rafa, e falando sobre o curso de Direito na Unesp, como que é fazer Direito na Unesp de Franca? A Unesp, que a gente sabe que é uma universidade muito bem conceituada, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, como que foi para você essa vivência universitária, o campus, os professores, a cidade de Franca? Como que é fazer Direito lá na Unesp de Franca? Bom, a Unesp de Franca é uma coisa bem legal. É um mundo diferente, principalmente para quem vem de São Paulo, de cidade grande, a pessoa estranha, porque é um outro cenário. Em Franca a gente tem uma faculdade, um campus, que a gente pode falar que é pequeno, só 4 cursos. A gente tem Direito, História, Relações Internacionais e Serviço Social, então é um curso da área de Humanas. O curso de Direito, ele dá uma formação bastante humanística. Você trabalha com direitos humanos, trabalha com, aprende Sociologia, um pouco de Psicologia, um semestre de Psicologia Jurídica. Então ele te dá uma formação um pouco fora do que geralmente as particulares dão, a maioria delas. Ele te dá uma visão um pouco mais aberta e ele te dá então essa possibilidade de seguir depois para a área acadêmica, porque ele já te ajuda a despertar algum interesse por essas matérias diferentes, e o contato, às vezes, com professores que vêm visitar a faculdade, alguma coisa assim. Então, é uma experiência bem legal. E, além disso, Franca tem também a questão que é da Unesp, e a Unesp de Franca bastante, que pode fazer diferença para muita gente também, que é a badalação. A pessoa, em Franca, ela pode desviar da faculdade totalmente para festa e para atlética, tem muita gente que vai por esse caminho, então é uma coisa que também é uma característica lá de Franca, mas foi muito bom, gostei da cidade, a cidade acolhe bem, é uma cidade tranquila, com clima de interior, e o curso é nessa linha, que é por aí que eu me lembro agora sobre o Direito na Unesp em Franca. Muito, muito bom, Rafa. Você trouxe uma informação que eu acho que é fantástica, que eu acredito que a maior parte dos estudantes de pré-vestibular não costumam se atentar. As pessoas acreditam que o curso de Direito ele é o mesmo na Unesp, na USP, e isso não é uma verdade. Cada curso ele tem uma determinada característica ou ele é voltado para uma determinada área, dependendo do campus, da história, das características que tem no campus. Como você bem disse, que o curso de Direito na Unesp é um curso bastante humanista, é um curso que puxa mais para essa linha. Então é importante quando você vai prestar o vestibular para você se atentar para as características que tem determinado curso em determinada universidade. Tem só uma observação, Bruno, que eu lembrei aqui que é bastante importante para quem pensa em ir para Franca também, que é o seguinte: se você quer advogar e pensar para ir para a Unesp de Franca, você vai ter um pequeno desafio. Lá a cidade é meio difícil de você arrumar estágio, se você comparar com São Paulo, Ribeirão Preto, por exemplo, você tem escritórios enormes que vão te dar o estágio desde o segundo, terceiro ano. Então, por isso que em Franca as pessoas têm muito sucesso, têm muitos resultados em concurso, porque existe o tempo a mais para estudar, do que numa cidade grande e tudo, e também na área acadêmica. Para advogar, lógico que você tem a formação, tem muita coisa, mas é um desafio um pouco maior, porque geralmente as pessoas têm que viajar 1 hora por dia para ir até Ribeirão ou lutar muito para conseguir um estágio em Franca. Muito, muito bom, Rafa. Você trouxe informações importantíssimas aí para quem está pensando em prestar o curso de Direito na Unesp. E falando sobre o curso, Rafa, você no começo desse vídeo trouxe para nós que acabou escolhendo o curso de Direito pelo grande leque que o curso dá para você quando entra no mercado de trabalho. Então, explica para nós, para quem está assistindo e tem o sonho de fazer Direito ou está na dúvida talvez, quais são as possibilidades que o curso de Direito oferece no mercado de trabalho? Bom, sobre isso é o seguinte: o Direito é realmente uma coisa bem abrangente, bem grande e que pode trabalhar em áreas mais diversas de acordo com o seu perfil. Hoje o que eu enxergo, a gente tem a possibilidade de advogar, é onde o dinheiro grande circula, os grandes escritórios hoje fazem milhões.
Você tem a possibilidade dos concursos, que são muitos também. O Poder Judiciário é praticamente um poder da República que é ocupado por bacharéis em Direito. Então, é como uma reserva de emprego ali muito grande para quem pensa em fazer concurso de Direito. E temos também a possibilidade de dar aula para quem gosta, porque um dado curioso e até um pouco assustador, que tem dados que apontam que o Brasil tem mais faculdades de Direito do que o resto do mundo junto. Existe vaga para muito professor de Direito. Se você for bom, você vai ter o seu espaço também. Então, se você gosta, pensa em dar aula, é uma boa perspectiva também, tanto em faculdades como em cursinhos. Rafa, aproveitando essa sua deixa, eu queria trazer uma pergunta muito interessante de um das pessoas que seguem o nosso canal, chama Wender Alves, e ele diz que ele quer prestar o curso de Direito, mas que ele tem receio porque as pessoas costumam dizer que a área está saturada. E ele está perguntando se isso é uma verdade ou um mito. Então, você que acabou de entrar no mercado de trabalho, faz 1 ou 2 anos, como que você enxerga, quem é formado em Direito, o mercado de trabalho da pessoa que é recém-formada? Sim, a velha pergunta da saturação e do mercado, isso cada vez mais tem assustado as pessoas, né? Mas, Wender, o que eu te recomendo é que você não preste tanta atenção nisso. Hoje a gente pode perceber que saturados estão praticamente todas as áreas, são poucas as que a gente pode falar que não está. Até a medicina está caminhando cada vez mais, com mais e mais faculdades abrindo, está caminhando para chegar no estágio desse também. O que eu digo hoje é que existe sim muitos profissionais de direito, mas, por outro lado, 80%, 70% nunca conseguem aprovação na ordem, demoram muitos anos e eles praticamente não estão na concorrência. E o outro fator é que existem muitas vagas para profissionais de direito. Como eu falei, existem todos esses campos, existe vaga para advogado em todo lugar, existe concurso, toda cidade praticamente precisa de um juiz, toda cidade precisa de um delegado e por aí vai. A oferta é grande sim, mas a demanda também é bastante grande. Se você for um bom profissional, eu acredito que você acha o seu lugar sim, como acontece com muitas profissões hoje. A questão é que cada vez mais para aqueles que não estudam, que não se especializam, a coisa está ficando bem difícil mesmo, porque o acesso à universidade está crescendo bastante. Falando sobre concurso público, Rafa, você passou em um concurso extremamente concorrido, onde muitas pessoas passam anos e anos tentando, e com apenas 24 anos de idade. Então o que eu gostaria de saber é, o que foi essencial? O que realmente te levou a passar no concurso público federal de analista judiciário com apenas 24 anos de idade? Bom, primeiro, eu acredito que foi aquilo que eu falei há alguns minutos, sobre já tem uma cultura de estudo que vinha da faculdade, que vinha lá do segundo, terceiro colegial, já tinha um hábito de estudo que foi crescendo, foi desenvolvendo. Então, quando eu me formei, eu já passei na OAB logo no começo do 5º ano, já deixei a OAB para trás, comecei a pensar em TCC, aí depois comecei a pensar em concurso, então as etapas foram bem definidas. Eu acredito que o principal é uma coisa que eu trato até no e-book, que eu disponibilizo, que está na minha página e tudo, que é você definir bem o que você quer, né? Que você tenha que gastar um tempo de autoconhecimento, mas você saber o seu objetivo. Comigo aconteceu que quando saiu o concurso da Justiça, não lembro o que foi que aconteceu, mas eu falei, eu quero esse concurso e eu vou com tudo mesmo. Eu tinha cerca de 6 meses até o concurso. Eu já vinha estudando, depois de formado, mas ainda sem o geralzão, revendo tudo e tal, me preparando de forma geral. E aquele concurso eu falei, eu quero esse. Então, a partir da hora que eu decidi, foi decisão mesmo, no sentido de cortar o inútil, cortar tudo que não se encaixava, que não colaborava. Deixei de frequentar algumas aulas do cursinho que não se enquadravam no edital. Deixei de fazer muita coisa. Falei, esses 5, 6 meses vai ser esse concurso. Eu vou respirar esse edital aqui, não vou estudar nada fora disso. Então o foco foi muito bem definido. E trabalho duro, um método, né? Ali eu já estava muito bem preparado, muito mais bem lapidado sobre como estudar, técnicas de estudo, técnicas de fazer prova. E aprendi com livros e os gurus que existem. Então acredito que foi por aí, falando de maneira geral. Muito bom, Rafa. Eu tenho certeza que quem está acompanhando essa entrevista até agora já absorveu muitas dicas, já aprendeu demais com a sua história, que é realmente inspiradora para essa molecada aí que tá chegando agora, que vai prestar vestibular. E Rafa, para então terminar a nossa entrevista, não poderia ser diferente, você que tem um canal no YouTube, Rafael Rosa Concurso, não poderia terminar essa entrevista sem pedir para você, então, 3 dicas pelo menos aí, para nossos alunos que estão prestando esse concurso público do vestibular, né? Que o vestibular também não deixa de ser um concurso público. O que você poderia trazer para quem está nos assistindo, para quem acompanha o Papo de Vestibular? 3 dicas de estudo aí, matadoras, para os nossos alunos passar direto do terceiro colegial aí nos vestibulares. Bom, a primeira dica é uma coisa que a gente tem conversado entre nós. Parece meio clichê, mas eu acho que não dá para fugir, não dá para sair disso. Que é o seguinte, você tem que acreditar que é possível. Você tem que acreditar que você consegue.
Porque concurso, vestibular não é loteria, não é para gênios, não é para escolhidos. Então, se você fizer o que tiver que fazer, se você desenvolver as habilidades necessárias, você vai conseguir uma hora. Então, esse é o primeiro passo, eu acredito, é você simplesmente colocar na sua cabeça que pode e que você vai pagar o preço, que você vai desenvolver as habilidades. A segunda dica, como eu disse sobre o meu estudo, fazer muitos exercícios e provas anteriores também, sempre de preferência focando no que você quer, no seu vestibular ou na sua área, para você pegar a prática, aprender a linguagem, pegar os macetes, pegadinhas, etc. E por último, uma coisa que é a casca de banana de muitos estudantes de concurso e de tudo, é dar atenção, criar um método e, enfim, focar também nas revisões. Você fazer boas revisões e saber como você faz isso, porque não adianta nada você perder horas de estudo, é o que acontece com muita gente, e depois de uma semana você sentir que aquilo foi tudo embora, e isso gera frustração, gera desânimo. Então, saiba que a revisão não é perder tempo, gaste tempo com a revisão e faça isso bem feito. Essas são minhas 3 dicas simples, básicas, mas poderosas. Muito, muito bom, Rafa. Nossa, eu queria agradecer demais a sua disponibilidade, ter feito essa entrevista com nós nesse canal. Tenho certeza que ajudou muito, esclareceu bastante várias dúvidas aí de quem pensa em fazer direito na Unesp. Eu sei que para você o seu tempo está muito corrido. Você acabou de sair de um coaching que você estava me falando, né? Para quem não sabe, o Rafael, ele dá coaching para as pessoas e auxilia realmente as pessoas que vão prestar alguma prova, algum concurso público. Então eu queria agradecer demais, Rafa. Muito obrigado realmente pelo seu tempo, pela sua experiência e por compartilhar com a gente a sua história, que realmente é muito inspiradora. Que isso, Bruno, é um prazer. A coisa está corrida mesmo, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com gosto. Então é um prazer e tamo junto. Logo eu quero você lá no meu canal também. Falando então sobre o seu canal, Rafa, deixa aí pra galera quem tá nos acompanhando os seus contatos, as suas redes sociais, tá? E quem nos acompanha aqui no Papo de Vestibular, pessoal, eu indico fortemente o canal do Rafa, que ele dá muitas dicas de estudo. Como eu disse antes, o vestibular também é um concurso público, então eu tenho certeza que vocês podem extrair muitas dicas, muitos métodos para melhorar o seu estudo lá no canal do Rafael também. Sim, eu quero ressaltar isso que você falou, que é o seguinte: concurso e vestibular são muito parecidos, as competências são praticamente as mesmas, o que você precisa saber e desenvolver são praticamente as mesmas coisas. No Facebook, eu estou no facebook.com/rafaelrosa.concursos, essa é a minha página. No YouTube, se você procurar por Rafael Rosa Concursos, você vai ver os meus vídeos logo de cara. E a novidade, como eu te disse, agora nos próximos dias, eu vou estar também com um site que vai ser o rafaelrosacoaching.com.br. E eu recomendo para quem quer alcançar uma alta performance, principalmente cursos mais complicados, mais concorridos, que exigem aí mais tempo de estudo, um acompanhamento vale a pena. Então, se você se interessar, lá está a minha página e você vai poder ver meus conteúdos e aí você poder entrar em contato comigo e etc. Mandem também os seus comentários, dizem o que vocês acharam e é isso aí. Muito, muito bom, Rafa. Gostaria de te agradecer novamente por ter aceito o nosso convite, agradecer a todos que estão nos assistindo aqui agora e falando sobre o comentário, como sempre, se você gostou do nosso vídeo, deixa aqui o seu joinha, isso ajuda demais no nosso canal. E mais importante que o seu like é com certeza o seu comentário aqui embaixo, com sugestões de novos vídeos, comentários, que eu tenho certeza que tanto eu quanto o Rafa vai ler esses comentários e vai responder para ajudar vocês também. Pessoal, muito obrigado novamente pela sua audiência e fique com a gente até o próximo vídeo. Um grande beijo, professor Bruno Moretti, do canal Papo de Vestibular.